Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar na palavra aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Mas antes de começar a mensagem, eu quero agradecer a você que é inscrito no canal, você que tem acompanhado os vídeos, que tem visto os vídeos, deixado os seus comentários. Quero louvar a Deus pela tua vida e pedir a Deus que continue te abençoando e que você continue dando essa força para o canal, para que esta palavra venha alcançar mais vidas. E também você que está chegando agora, quero te desejar um bem-vindo. Você que está aqui de primeira viagem no canal, se você gostar dos vídeos, se você gostar do conteúdo, que você possa ir se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Amém? Canal Servo de Deus. Eu posto cada domingo uma palavra. Esse último domingo eu não consegui, porque eu estava com a rinite atacada. Eu tenho um problema com rinite, estava muito atacado e infelizmente não consegui gravar o vídeo. Mas aqui mais uma vez, graças a Deus pela misericórdia e graça do Senhor, estou aqui mais uma vez para trazer esta palavra para os nossos corações. Amém? Então vamos lá para a palavra. A palavra hoje que a gente vai ler está em Lucas capítulo 1, versículo 5 a seguir. Vai ser uma leitura muito extensa, então para não ficar tão grande, eu vou tentar ler por etapa e a gente comentar por etapa e que você possa aí entender algo que edifique a sua vida, esta palavra, amém? Está lá em Lucas capítulo 1, o versículo 5 a seguir. Você possa abrir a sua Bíblia que você vai entender melhor, amém? Então, eu dei um tema para esta palavra hoje. Acredite em Deus, independentemente do que os olhos são capazes de ver. Acredite em Deus, independentemente do que os seus olhos são capazes de ver. Esse é o tema de hoje e durante esse estudo você vai entender essa palavra e que ela possa edificar a tua vida, amém? Então Lucas 1, verso 5 diz a seguir: Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, porque os dois já eram muito velhos. Então aqui começa o texto que a gente leu dizendo de Isabel e Zacarias, que eles tinham desejo no coração de ter filhos, mas já era idade avançada. E além disso, Isabel era estéril, que tornaria mais difícil de acontecer. Então, para que acontecesse isso, somente o milagre do Senhor, somente a mão do Senhor. Então, Isabel e Zacarias já eram avançados em idade e além disso, Isabel era estéril. Então, o que eu entendo nessa palavra? Tem momento na nossa vida e tem situação na nossa vida que é tão difícil e a gente acreditar que vai melhorar ou que vai acontecer algo da parte de Deus, porque a situação às vezes nos mostra que é impossível, mas é aí que Deus entra, é aí que entra a mão, o poder de Deus, porque a mão de Deus não está encolhida para que Ele não haja na minha e na tua vida. Então às vezes a situação diz para nós que não vai acontecer, mas a fé em Deus pode nos levar a acreditar que isso vai acontecer. Então aqui vai acontecer algo extraordinário, assim como aconteceu na vida de Sara, acontece na vida de Isabel. Então aconteceu na vida esse milagre aconteceu com Abraão e Sara, com Isaac e Rebeca, mas dessa vez ele está acontecendo com Zacarias e Isabel no Novo Testamento. Eles não podiam ter filhos por esta causa de idade avançada, pela causa que também Isabel era estéril. Mas a mão de Deus chegou até eles e assim também pode chegar até nós. Tem momentos e situação na nossa vida que parece impossível, mas Deus, é aí que Deus chega, porque Deus é o dono do impossível. O possível é você, nós conseguimos fazer, mas o impossível é coisa de Deus. A providência de Deus não se explica quando ela acontece, é inexplicável, por isso é o agir de Deus. Então o agir de Deus é inexplicável e aqui aconteceu o agir de Deus. Vamos ler a seguir no verso 8.
Certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso do altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que queimava o incenso, o povo lá fora fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar. E quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem, e ele não deverá beber vinho nem cerveja, e ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel, e ele será mandado por Deus como mensageiro. Será forte e poderoso, como o profeta Elias, e ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isto é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Amém? Até aqui no momento. Então o anjo do Senhor aparece para Zacarias quando ele estava ali cumprindo uma função no seu cargo, que era sacerdote, uma função que era muito importante, de pôr fogo ali naquele, queimar ali o altar. Então ele foi ali, e ali na hora aparece o anjo do Senhor para cumprir a vontade de Deus e anunciar para a vida dele o plano que Deus tinha para a vida dele, e também o anjo já falava ali do plano que Deus tinha para essa criança, João Batista, que veio para preparar o caminho do Messias, o caminho para que Jesus viesse. Amém? Então aqui o anjo aparece e anuncia que a esposa dele vai conceber um filho dele. E realmente a situação, como a gente disse, era muito difícil, porque eles já tinham duas situações: avançados em idade, e Isabel era estéril. Mas é aí que Deus entra, é aí que a mão de Deus entra. Então, mesmo Zacarias vendo um anjo dizendo isso para ele, que isso aconteceria, ele duvidou no seu coração. Então, naquele momento, no coração de Zacarias, despertou incredulidade. E ali o Senhor, como o Senhor esquadrinha os corações, o Senhor conhece os corações. O anjo deu ali uma punição, vamos dizer assim, ou um castigo para ele, um castigo temporário. Diz que ele ficaria mudo, que ele não falaria nada e voltaria somente a falar quando o filho dele nascesse. Então aqui o que eu entendo nesta palavra, que Deus está ministrando no meu coração, ele via a situação que ele já era avançado em idade, que a sua esposa era estéril. Com certeza é muito difícil de conceber um filho, é impossível aos olhos humanos. Mas ali apareceu o anjo do Senhor, o anjo mensageiro Gabriel, falando com ele cara a cara, dizendo que ela ia conceber um filho dele. E mesmo assim, ele vendo o anjo, ele teve a incredulidade no coração dele. Então isso gerou, não impediu que a promessa de Deus acontecesse, mas gerou para ele que ele ficou mudo. Então o que está dizendo aqui, está ministrando no meu coração o Espírito Santo, tem vezes na nossa vida que os nossos olhos, eles não podem ver além. Os nossos olhos, eles não podem ver que o melhor está por vir por causa de uma situação, uma dificuldade, talvez financeira, talvez de uma doença, não sei. Porque como existia ali uma mulher estéril, também tem mulheres estéreis, mas para frente aqui do vídeo eu quero dar um testemunho. Então há várias dificuldades que podem nos levar a não acreditar na providência de Deus para as nossas vidas.
Então aqui era a idade avançada e era o fato dela ser estéril. Mas o anjo do Senhor apareceu e disse a ele que ia se cumprir. E mesmo assim ele duvidou no seu coração. E o que esta palavra nos ensina? Que nós não duvidemos no nosso coração. Porque a situação vai nos levar a não acreditar que pode acontecer. Porque os nossos olhos, eles veem o superficial. Os nossos olhos, eles veem o possível. Mas o impossível é coisa de Deus. O que diz lá em... Aqui eu quero ler com vocês o versículo. Em 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são o que Deus tem preparado para que o amam, para aqueles que o amam. Então, a situação várias vezes vai nos mostrar que não é possível acontecer. Mas é aí que Deus entra, porque Deus faz o impossível. Então aqui era impossível acontecer aos olhos humanos que esse filho viesse. Como eu disse, que ele já era avançado de idade, era estéril. E assim tem vezes na nossa vida que é impossível acreditar que as coisas vão acontecer, que os planos que a gente está no coração vão se concretizar. Mas aí o que a gente tem que fazer? Colocar esses planos na mão do Senhor. E como diz lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Então que a gente possa colocar tudo nas mãos do Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos planos e projetos. Que nós possamos sim ter a ideia de fazê-los, de concretizá-los, mas que nós coloquemos eles primeiro na mão do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho esse plano, mas que o Senhor tome a frente. Se for para mim tomar essa decisão, me dá uma direção, me ajuda. Coloque na mão do Senhor. E aí quando a situação te dizer que não vai acontecer, que você continue tendo fé em Deus, que você continue acreditando e principalmente que você não tenha atitudes que demonstrem para Deus a sua incredulidade. Porque aqui a atitude de Zacarias foi não acreditar. Então, que nas situações difíceis, se a gente está pedindo para Deus uma casa própria, vou dar esse exemplo, e a situação diz que é impossível a nossa vida financeira. E aí? Que nós possamos acreditar que é possível. E assim, o principal que Deus vê é as nossas atitudes. Então, que nós possamos não ter atitudes que demonstram a nossa incredulidade. Um exemplo, eu coloco no meu coração que eu quero uma casa própria. E eu começo a orar a Deus por esta casa própria. E aí eu paro uma dificuldade, porque eu não tenho condição ainda. Mas que isso não me impeça. Mas se eu tiver uma atitude que demonstra minha incredulidade, dizendo assim: não tem mais jeito, eu não vou conseguir essa casa, eu não vou conseguir porque minha vida financeira não cabe, eu não vou conseguir. Então eu já estou demonstrando para Deus uma atitude que desaprova, porque do que adianta eu orar a Deus, pedindo a Deus a providência dele e depois eu mesmo dizer que não vai acontecer. Então que nós possamos não ter atitudes que mostram para Deus a nossa incredulidade, mas que nós possamos ter atitude que mostra para Deus que a gente acredita, mesmo que seja impossível, que nós oremos e busquemos e acreditemos que vai acontecer, mas é no tempo de Deus, assim como foi no tempo de Deus aqui, é no tempo de Deus, na minha e na tua vida. Vamos continuar a leitura no versículo 21. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu Zacarias, não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por não ter filhos. Então aqui Isabel já tomava posse dessa bênção, já tomava posse do que Deus fez na vida delas. Então que nós possamos tomar posse. Se Deus tem uma promessa na tua vida, acredite nessa promessa e continue orando por ela, buscando ela, porque no tempo de Deus vai acontecer. E assim como eu disse, que você e eu não tenhamos atitudes que mostra para Deus que a nossa incredulidade. Então dei o exemplo de uma casa, mas há vários exemplos. Tem doenças que são incuráveis aos olhos humanos, tem mães que são estéreis, tem coisas que são impossíveis,
mas que nessa hora nós entremos com a fé e não com atitudes que mostram a nossa incredulidade, mas com atitudes que mostram a acreditar, que Deus veja em nós, que nós estamos orando e acreditando e também tendo as atitudes que nós vamos ter a certeza que vai acontecer no tempo de Deus, amém? Então, para a gente estar perto de encerrar, eu quero ler com vocês mais à frente no versículo 57, que já fala da parte que Isabel concebe a criança. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-la, e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse, não, o nome dele vai ser João. Então disseram, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais para o pai, perguntando que o nome ele queria pôr no menino. Aí Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, o nome dele é João, e todos ficaram admirados. Neste momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar e adorar a Deus. Amém? Então que esta palavra hoje, esta reflexão, venha nos mostrar que é possível que os planos de Deus aconteçam na nossa vida. O que limita o agir de Deus é a nossa fé. O que limita o agir de Deus é as nossas atitudes. Então que nós possamos acreditar e principalmente, como eu disse, ter atitudes que mostram a nossa crença em Deus, que mostram a nossa fé, que ela está firme, e não atitudes que demonstram a nossa incredulidade. E ali quando a criança nasce, acontece o que o anjo havia dito. Zacarias volta a falar. Então as coisas são da maneira que Deus quer e não da maneira que nós queremos. E mesmo com a incredulidade de Zacarias, os planos de Deus aconteceram. Então muitas coisas acontecem que talvez a gente não merece e talvez a gente teve atitudes que poderiam levar a que Deus não nos abençoasse, mas mesmo assim Ele nos abençoou. Isso é graça, isso é misericórdia, e que nós possamos entender isso. Eu quero aqui nesse final dar o testemunho da minha esposa. A minha esposa, a gente tinha muito tempo de casado, já acho que uns 3 anos, e o sonho dela era ser mãe, né? Eu também tinha um desejo grande no coração de ser pai, e a gente não conseguia ter filhos. E aí ela fez os exames e diagnosticou que ela tinha micropolicisto nos ovários. E aí ela fez a consulta e a médica disse para ela, deu um papel para ela e disse para ela que a chance dela ter filhos era praticamente zero, era quase nada. Então, no meu coração eu não falei, mas eu pensei, porque o sonho dela era ser mãe. Várias vezes eu via ela chorando, porque ela fazia vários testes e dava negativo. Eu via ela frustrada, via ela triste, eu via ela chorando. E naquele momento eu pensei que ela iria ficar muito triste, iria ficar deprimida por vários dias. E eu falei, e agora o que eu digo para ela? Mas quando a gente saiu daquele consultório, a atitude que ela teve me impressionou, e eu tenho certeza que também impressionou a Deus. Porque a médica havia passado um tratamento para ela com os remédios. E ela teve uma atitude de ousadia, uma atitude de fé que me impressionou. E eu tenho certeza que impressionou a Deus. E eu olhei para ela quando a gente saiu daquele consultório. E ela rasgou o papel e falou, eu não vou tomar nenhum remédio, eu não vou fazer nenhum tratamento. Porque a médica disse que era impossível de eu ter um filho. Mas para Deus é possível. Então no tempo de Deus Ele vai me dar um filho. Eu não vou tomar remédio, mas eu vou acreditar que no tempo de Deus Ele me dará um filho. Então isso me impressionou e eu tenho certeza que impressionou a Deus. Então isso é um exemplo, não estou falando aqui para exaltar ninguém, mas é um exemplo que o impossível pode acontecer. O nosso filho hoje, por incrível que pareça, hoje dia 8, dia das mães, ele faz 2 aninhos hoje. E eu louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela família que Deus me deu. E também louvo a Deus pela tua vida. Então esta é a reflexão de hoje, esta é a palavra de hoje. Hoje é dia das mães. Quero desejar também um feliz dia das mães. Você que é a mãe que está vendo o vídeo, a minha mãe, a minha esposa, as mães da minha família, né? E todas as mães que estão vendo esse vídeo, um feliz dia das mães. Esta foi a reflexão de hoje. E eu quero deixar para encerrar esse vídeo um capítulo e versículo que fica em 2 Coríntios 5:7, que diz assim, que andemos por fé e não por vista. Então as situações
vão nos mostrar que é impossível, mas que nesta hora seja como esse versículo, que andemos por fé e não por vista. Amém? Esta foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida ricamente no nome do Senhor Jesus.